Minhas senhoras e senhores, boa noite. Estúdio de presidente constituinte dos pobres no poder é assim. Mas quando Deus está no comando, com presença inegável no empreendimento de encaminhamento da humanidade, ele exige que o empreendimento seja absolutamente real, como ele é absoluto. A verdade é o absoluto, aquilo que não tem nenhum tipo de argumento acima de si. Isso é o absoluto. E então, quando Deus está presente no empreendimento humano, esse empreendimento tem de ser absoluto, quer dizer, a verdade nua e crua. Em outro tempo, eu estaria exigindo fachada, embalagem. Não precisava me preocupar com o conteúdo, porque esse conteúdo eu tenho para dar e vender. Mas, como dizem os advogados, não se pode mudar o sistema, mudar o jeito da humanidade viver. Agora eu estou aqui para mudar. Por isso, alienígena. Nasci da mamãe Candinha, do papai João Xaxim. Segundo a carne, como dizem os profetas. Agora, a cabeça que está neste invólucro físico-químico não é daqui, já passou por aqui. Eu não sei há quantos trilhões de anos atrás, porque a gente começa lá na unidimensionalidade deste universo, deste tipo de matéria que nós existimos nele, ou seja, que nos gera. Até chegar aqui, o absoluto fez N universos. E aí parou aqui quando ele teve a fórmula do povoamento da eternidade, do jeito que a inteligência dele determinava. Já imaginou a inteligência do absoluto? E nós criticamos às vezes. Quando nós pedimos socorro para Deus, nós estamos criticando a onipresença dele. Se ele é onipresente em nossas vidas, bem antes de nós termos o problema, ele já está cuidando disso. Não é invenção minha. Jesus. Ou vocês falam tanto em Jesus aí, mas não acreditam em nada que ele disse? Foi ele que ensinou. Nenhum fio de cabelo cai da vossa cabeça sem a vontade do vosso Pai que está no céu. Ele não disse o Deus que está dentro de nós, que é ele também. Mas ele citou esse Deus que está dentro de nós, é esse Deus que nos impele a gestação espiritual que nós estamos fazendo aqui.
Mas esse Deus que está em nós é o mesmo absoluto que gerou de si todo o universo. Senão Jesus não dizia da vontade do vosso Pai que está no céu. Então, por que nós rezamos? Nós rezamos porque nós constituímos uma totalidade de corpos e isso aí gera energias psíquicas, uma totalidade de mentes e isso gera energias perceptivas, energias cósmicas que se juntam às energias constitutivas da Via Láctea. E, além de constituirmos uma mentalidade única, nós também somos dotados de um espírito único. Não obstante nós sermos cada um espírito, nós temos essa diversidade espiritual na unicidade de Deus. Então nós somos bilhões em uma única cepa. Agora dá para a gente falar em cepa, porque o coronavírus aí trouxe essas terminologias que a gente sabia de muito tempo, mas não dava para falar, ninguém sabia o que era. Então agora sabe o que é uma cepa. Uma cepa é uma microvida que ainda não teve forma, não conseguiu a forma para ser identificada. Então tá lá como se fosse, vamos dizer assim, o óvulo fertilizado, o ovo fertilizado. Ainda não se sabe se vai sair dali uma criatura. É tanto falo que agora já a gente pode falar nisso aí, a cepa, que é o código genético. O código genético é aquela fórmula que Deus escreveu no sistema biológico solar. Olha, aqui a minhoca vai ser produzida deste jeito e a raça humana deste jeito. O vírus não é produto da Terra. Nada do que não presta é produto da Terra. A Mamãe Terra só produz o que presta. O que não presta, tudo é gerado pela dinâmica da criação. Segundo a lei da física, todo tipo de ação gera uma reação contrária e diretamente oposta. Isto aqui se comprova com o empuxo que tira o avião da Terra com 100, 200 toneladas e o joga para fora da atmosfera terrestre. As energias que compõem a atmosfera, o ar que impele o avião para a altura, ela não tem uma inteligência própria. É movida pela inteligência da criação. Nada é jogado assim, sem uma diretriz de comando e de governo. Senão, nós não tínhamos aí a Via Láctea, com essa imensidão de corpos girando e uns não batem nos outros. Agora que a Terra está ameaçando isso. Quer dizer, eu preciso
Hoje tivemos um colóquio com o Sanatron sobre isso. E ele me encarregou de começar a falar agora abertamente. Ele me disse claramente: você não está aí para formar plateia, você não está aí para arrumar namorada, você não está aí para ser manchetes de televisão, de jornais. Você é um trabalhador de Deus. E os trabalhadores de Deus não existem em si mesmos, porque senão eles não provam que estão a serviço de Deus. O trabalhador de Deus tem de mostrar Deus. E o Deus da nação brasileira é Jesus. É o mesmo absoluto. Tem nada de filho. É a maneira como os alienígenas procuravam passar o recado que tinham. Então você criava todas essas figuras. Daqui uns 5, 6 anos, a cabeça de vocês vai estar toda ela despoluída, e daí vão entender tudo isso, sem, sem xingar os pastores, os padres, tal, porque eles não estão aí enganando dolosamente ninguém, a não ser alguns malandros que tem aí. Por exemplo, o Bispo Macedo, fui eu que pedi para a Polícia Federal tomar providência. Mas não foi porque me deu na cabeça de fazer isso. As reclamações eram tantas que eu, como magistrado da nação, tinha que tomar providência. A Justiça de São Paulo criou uma vara só para processar as ações dos fiéis contra eles. Gente que ele obrigou a vender o carro. O carro era o instrumento de trabalho da pessoa. Vendeu e entregou todo o dinheiro para a Igreja Universal, porque os pastores lá diziam que Jesus ia triplicar o valor do carro. Gente que vendeu a casinha lá no bairro distante e ficou sem onde, ficou no desabrigo. E não é pouca gente, é muita gente. Então tinha que tomar providência. A Polícia Federal, com a cautela que eu mesmo recomendei, está averiguando tudo, não com ânimo policial, mas com ânimo teológico, consultando as autoridades em teologia, os próprios policiais, lendo a Bíblia. Comigo não é uma coisa assim. Vai para cima, não tem nada disso não. Em se tratando do ser humano, eu que escrevi a Constituição sou responsável pelo que está escrito ali no artigo 1º, inciso 3º. A dignidade da pessoa humana é o nosso dogma absoluto da nossa civilização. A vida aqui não vale nada. O que vale é a dignidade da pessoa humana. E se eu escrevi isso aí como a diretriz da nação brasileira, eu tenho de ser extremamente exigente com a dignidade da pessoa humana. Mesmo que eu acusasse o bispo Edir, atendendo o clamor dos seus fiéis, mas dentro desse dogma. Por isso não há alarde, não há declarações à imprensa, não há nada.
pode ocorrer de repente, nós, nessa suspeita, recebermos do Espírito Santo, porque Jesus não mente, e ele diz que é assim, nós recebermos do Espírito Santo o esclarecimento sobre tudo isso aí que para nós parecia crime e que para Deus não é. Então a gente paralisa tudo e espera pela justiça de Deus. É assim que eu estou instalando a magistratura constituinte do Brasil. Nada mais dessa justiça de bandidos togados, vagabundos que se escondem atrás da toga na mercadejação forense de sentenças. E eu sou vítima desses vagabundos, que não sou eu que estou dizendo assim. É a Corregedoria Nacional de Justiça que os denomina desse jeito. E eu senti na pele o que é um juiz vagabundo. E a quadrilha que me assaltou era formada de juízes comuns, juízes federais, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Não ficou nenhum de fora. E essa justiça vai se acabar, eu acredito que ainda este ano. Porque não vamos ter mais o Estado político de bandidos, de assaltantes, de salteadores. Como Jesus deparou na época dele também a mesma coisa. Ele dizia, raça de víboras, coam o mosquito e engolem o camelo. Cegos guiando cegos. Não poupam nem as viúvas. E mantêm o meu povo em massacre. Vai se acabar talvez este ano. Tá tudo prontinho aí. É só eu normalizar o expediente. E o Diário Oficial da União não vai esfriar as suas rotativas, porque eu vou acabar com esse diário aí de computador. Isso é coisa de malandro, de vagabundo, de cafajeste, ladrão da nação. Os órgãos públicos vão ter homens lá dentro ganhando muito bem. Função pública no Brasil não é escravidão. É meio de ficar rico. Os meus funcionários públicos, eu não admitirei que algum deles seja pobre. Agora, com o salário determinado pela lei do custo-benefício, de acordo com a capacidade intelectual e técnica, é o salário do funcionário público. Se um executivo na iniciativa privada tiver um salário de R$200 mil por mês, os meus executivos na vida pública também terão o mesmo salário. Porque nós não teremos gente morrendo de fome como eu ainda vi hoje. Nós não teremos essa multidão
ao extermínio, no desabrigo total, como Brasília está povoada deles. Não haverá pobres no Brasil. E praticamente não haverá justiça, porque o Brasil não vai ter cadeias. Nós levantamos matematicamente a situação. Não é coisa de político, não é coisa de bandido. É ET agora aqui dirigindo a construção da vida de vocês. E esse socorro não está aqui por amor a vocês. Tem nada em comum. Estão aqui ao serviço de Deus. E Deus é matemática pura, senão não era verdade. Não se constrói uma ponte com uma construção, aliás, com uma engenharia verborréica. Não se constrói uma casa com verbos. Se constrói tudo para ter duração com números. Então a verdade é numérica, não é verbal. E aí, fazendo os cálculos matemáticos, nós estamos hoje com 843 mil pessoas amontoadas nas masmorras que eles chamam de sistema carcerário. Se realmente funcionassem os organismos internacionais de direitos humanos, as cadeias do mundo não estariam chegando para toda a bandidagem do sistema de segurança pública do Brasil. Porque é só ver o que são as masmorras de depósito de gente, que são iguaizinhos àqueles que os colocam lá dentro, aliás, melhores, muito melhores. Senão eu não tinha aprendido há 50 anos atrás. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degeneração moral que os gera. Então, para tirar os bandidos da rua, o que nós temos de fazer? Nós temos de acreditar na Corregedoria Nacional de Justiça quando ela denunciou. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E se a segurança pública, que culmina no judiciário, é isso, imagine-se o que é a polícia. Vocês acham que eu engulo a chacina do Rio de Janeiro de ontem? Vou mandar levantar com muito rigor. Porque como eu ouvi e gravei o delegado de polícia dando explicação sobre as notícias da chacina. Ele não defendia a polícia, nem os bandidos. Inclusive, meus parabéns, senhor delegado. É assim que os meus policiais vão ter de proceder. Com absoluta isenção. Ele colocou
ele como especialista em analisar a conduta desses embates policiais com o crime. E fez isso com uma autoridade extraordinária. Então, não sei, 20 e poucos mortos. Se as vítimas estavam esperando, como eles dizem, um arsenal de guerra, imagine o que essas pobres pessoas vêm sofrendo nas mãos dos bandidos que produzem o crime no governo, na magistratura, nas casas de leis. E se tinham esses armamentos lá, vocês já esqueceram que foi Jair Messias Bolsonaro que, assim que assumiu, baixou uma lei dele aí, autorizando todo mundo a legalizar armas, a usar armas, e era o cavalo de apresentação dele como o mito dos evangélicos no poder. O mito que veio para salvar esta nação. Ele não veio com este meu discurso aqui de miserável peão de Jesus. Ele veio com a imponência dele. Que me desafiou quando ele disse: da cadeira de presidente, ninguém me tira. E eu só saio dela, aliás, e só Deus pode me tirar dela. Mas eu só saio dela morto. Já imaginou o tamanho do desafio do bandido? Nenhum dos que eles mataram na chacina lá tem uma petulância desse tamanho, de desafiar Deus. Você me tira daqui, mas só morto. Então ele queria dizer: vamos medir os nossos poderes. E como eu disse ontem, vocês acham que eu vou entrar numa briga dessa? De jeito nenhum. Eu sei quem é Deus. Mas a partir desse bandido mor, que é a cúpula da tirania comunista, canibal, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos, que opera este país pelo Estado paralelo, terrorista, policial, judiciário de bandidos. Isso aí, os advogados não repetem nem os policiais, porque eles não encontram nos manuais que eles compram para fazer o concursozinho para funcionário público, para os empregos que tem. Não tem. Isso aí são finalizações de diagnóstico da civilização brasileira, que não é para calça curta e nem para doutor meio pau fazer. Eu não sou o único. O Brasil tem muitos juristas iguais a mim. Superior não, mas iguais. Inclusive na magistratura brasileira, eu conheço extraordinários magistrados. Nunca o nome deles aparece na imprensa.
E eles não se queixam, porque esse menosprezo mostra para eles a diferença de grandezas entre o magistrado e o analfabeto. É o que ocorre comigo também. Eu não me constranjo pelo menosprezo. Eu não me constranjo pelo sorrisinho de deboche. Aliás, sobre isso eu tive treinamento de escola, porque nossos professores eram cientistas da inteligência humana. Eles iam a fundo na coisa. Nós éramos doutorados para entender e ter domínio do psiquismo da criatura inteligente. Senão não éramos agentes de inteligência. E responsáveis por uma guerra de inteligência para destruir a União Soviética, que era uma superpotência do mundo. Então, isso não é arrogância. E para mostrar que é humildade, eu sou imortal por 2 academias de letra. E não é qualquer academia aí. As 2 academias de letra das quais eu sou imortal não tem políticos. Tem intelectuais selecionadíssimos. Eu fui surpreendido quando eu recebi o convite da primeira. Da segunda já eu estava habituado com a coisa. Mas sabendo da origem dela, fiquei me questionando o que eu apresentava para ter despertado a atenção sobre mim daquele seleto corpo de intelectuais docentes que estão na cúpula do saber humano. A Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros foi criada pelos militares na Revolução 64. Coisa mais seleta que tinha no regime. Foi ela que criou o sistema de ensino que a Revolução implantou. As nossas criancinhas aprendendo o que era moral e civismo, marchando com orgulho de ser brasileiro. Essa academia que elaborava o material pedagógico. E de repente eu estava lá, na cadeira Rui Barbosa, para meu constrangimento. Primeiro eu achava que era gozação, mas depois eu acabei constatando que não era. Os membros dessa seleta corporação de intelectuais me homenagearam com essa cadeira. Cadeira Rui Barbosa, na Sociedade de Estudo de Problemas Brasileiros. E dela recebi não apenas a credencial de imortal, mas recebi também o título de comendador, no grau seleto das letras. Então, o sujeito para me gozar, é preciso que ele tenha esse mesmo nível. Senão é eu que tenho de me compadecer da criatura e fazer o que puder por ela.
senão eu não sou um comendador. Eu não sou um imortal. Se eu menosprezar a criatura que está me chutando a canela porque não sabe as nossas diferenças. Seria como eu começar a chutar a canela de um elefante. E por isso eu passo hoje, sabe aonde eu passo esse chute na canela? No Supremo Tribunal Federal, onde estão 11 seletos. 11 seletos sepulcros caiados, que além de analfabetos, porque não sabem ler a Constituição do país, ainda são responsáveis pelo assassinato de mais de 12 milhões de pessoas, que a tirania de bandidos já matou de 2003 para cá. Alicerçado e apoiado nesses 11 seletos que os bandidos colocam lá. Na Casa de Leis do Povo, Congresso Nacional, eu fui até impedido de entrar lá dentro. Qual a acusação? Me considero um perigo mortal para os legisladores, para os deputados federais e os senadores. Mas, então, valorizando essa diferença deles para com o povo, eu tenho de encarar o problema desta forma. Um velhinho com quase 100 anos, 50 quilos e um metro e pouco de altura, ocasionando perigo para 513 legisladores e 81 legisladores deputados e 81 legisladores senadores. Então esse perigo está no meu corpo. Eu não entro lá armado. Eu não tenho lepra. Eu não tenho nenhuma doença contagiosa. Chego com toda a humildade, me identifico não por esta carteira aqui, e nem pelas minhas carteiras outras. Só como imortal tenho 4. Carteiras lá da Grécia, da França. Mas esta aqui é a que mais me emociona. Que jamais na minha vida eu pensei de um dia ter isto aqui. É de couro, de pelica. Que eu ocasiono perigo do Congresso Nacional me proibir de entrar lá dentro. Aonde vocês têm a conta onde fazem depósito? É lá, na Câmara dos Deputados. Qual é o perigo que eu ocasiono? A diferença de grandezas. Eles não resistem ao meu tamanho.
porque já chamei mais de 1000 vezes de bandidos, analfabetos, burros, inconsequentes e irresponsáveis, botando tudo os deputados e os senadores numa prensa, do que sair disso não dá o meu dedo mínimo, como não dá o dedo mínimo de nenhum dos imortais do meu Olimpo, de nenhum dos juristas do meu grau de escriba da Constituição do meu país, que é usada como livro didático nas melhores universidades do mundo, sob a constatação de docência, de que depois dos 10 mandamentos é a Constituição mais profunda e abrangente que a inteligência jurídica da humanidade já produziu. Eu teria, então, alguma mágoa contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? Alguma mágoa contra os deputados federais, contra os senadores? Contra os escroques? Xerapeiro? Lambebosta? Que os assessoram lá dentro? Não. Eu tenho pena deles. E ter pena significa ter amor. A gente não tem pena de quem a gente odeia. Como é que eu vou odiar umas pessoas nesse nível de falta de inteligência, falta de hombridade, falta de honradez, falta de caráter? Eu não posso. Eu tenho de ter pena deles. E eu tenho. E aí eu aprendi a usar o último instrumento do campo de trabalho do mundo da inteligência que os meus professores colocaram. Depois de todas as recomendações, a gente já estava saindo para levantar. O cerimonial já tinha terminado. Mas daí ele chamou: oi, ainda falta mais uma coisa. Eles eram extraordinários em tudo. Essa é a última recomendação. Se o padeiro tiver de fazer um pão de ló e ele não tem saída a não ser fazer o pão de ló, mas para isso ele só tem estrume. Se ele não produzir o pão de ló, ele não é um profissional de inteligência. Pensem vocês. Então nós não saímos para matar ninguém. Porque eu aprendi também deles. O professor, com um livrinho na mão, acho que era um evangelho. Ele não dava o nome do livro, eu só dizia: aqui, que a humanidade tem como palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, isto aqui é a presença de Deus no mundo da inteligência. E aqui está dito na palavra de Deus que Deus é tanto o pão e o vinho que nós ingerimos, quanto é a urina e o estrume em que o nosso organismo o transforma.
e ele não deixa de ser Deus. Tanto quando entra na nossa boca, quanto saem excrementos pelo nosso ânus. Porque quando ele sai em excrementos, ele sai de volta em vida. Vai adubar a terra e fazer a videira e o trigo vicejar. Eu gostaria muito que você já tivesse, já nesse nível de entender estas coisas, para nós poder deslanchar esse amor entre nós que cada dia fica maior. Eu aprendi isso, não foi de pastor nem de padres, cientistas. E numa época em que a religião dizia que a ciência era coisa do diabo. Livrinho, eu imagino que era um evangelho. E ele dizia, aqui está escrito. E depois aí eu descobri mesmo. Então Jesus, quando deu essa lição, foi uma das últimas lições. E as grandes lições de Jesus são aquelas que ele nos deu nos seus últimos momentos. Essa foi o último jantar dele com os seus apóstolos. Depois do jantar, então, ele tomou pão, repartiu em pedaços entre eles e disse: peguem e comam. Esse é o meu corpo, que é dado por vós, para que tenhais vida em si mesmo. E aí tomou o cálice de vinho e fez a mesma coisa. Peguem e bebam, que esse é o meu sangue, que vos enche de vigor e de vida. E vocês têm de fazer isso enquanto estiverem na terra. Daí vem a igreja deturpando tudo. Não, tivemos de pregar ele lá na cruz, porque ele já sabia que ia acontecer aquilo com ele. E aí derramou o sangue dele por nós. E qual era a nossa culpa diante de Deus? Eva comeu uma fruta lá no paraíso, que Deus tinha reservado para ela. E deu também a fruta para Adão. E Adão também comeu. E daí descobriram o quê? Que os dois estavam pelados. E aí foram se esconder, mas se esconder de Deus. Não teve vergonha do outro. Imagine o que queriam ensinar com a história. E daí Deus, em sua infinita misericórdia, deu uma de alfaiate com eles. Costurou folha de parreira e tapou as partes que eles achavam que os envergonhavam. E daí diz: por causa de um só homem entrou o pecado no mundo. E por um só homem a humanidade toda foi salva. E o que é o pecado? É a morte. Mas daí
O que a minhoca tinha a ver com a fruta que a Eva comeu? O que a pulga tinha a ver com isso? O que a baleia lá no oceano? O que o caranguejo lá na praia? O que a vaca lá no campo? Que não faz mal para nada, só pasta e procria. Tinha a ver com o paraíso. E por causa da gula da Eva, todos passaram a morrer. Que Deus é esse? Vocês queriam uma cabeça melhor do que a que vocês têm? E aí vocês desejariam, governando vocês, outro elemento que não fosse Luiz Inácio Lula da Silva? Uma questão de lógica pura. O vosso governante tinha medo de ser Luiz Inácio Lula da Silva, sucedido por Dilma Vana Rousseff. E daí afora? Os mesmos que crucificaram Jesus. Eu sabia dizer isto que estou dizendo agora, desde que saí da escola, há mais de 60 anos. E 80, com 20 eu já tinha meus doutorados lá. E minhas encrencas em tudo que era escola, universidade, por onde passava. Porque agora eu ainda não consigo veicular uma engenharia de intelecto do jeito que eu sinto que precisava ser. Tenho 52 livros editados aí pelo mundo. Me informo sobre alguns, são usados em cursos e universidades. Eu não recebo direito autoral de nada, porque isso antes do preparo que eu tenho agora, eu já sentia dentro da minha consciência que era verdadeira a recomendação de Jesus. Primeira vez que eu ouvi isso foi num discurso do saudoso e queridíssimo imortal Manuel Andrade Silva. Primeira vez que eu ouvi dele. E não esqueci mais. A recomendação de Jesus. Aquilo que você recebeu de graça, passe de graça. O grande intelectual, o imortal Manuel Silva, dizendo aos jovens que assistiam uma sessão solene da Academia Municipalista de Letras do Brasil. Ele também não recebia direitos autorais, ele doava todos os livros dele. Quer dizer, ainda manuscritos. Então, estava dando essa recomendação. O doutor é aquele que ainda está caminhando no desenvolvimento intelectual para transpor
o conhecimento armazenado e levar a humanidade para um grau acima. E ele disse, então, do conhecimento armazenado para cima, nós intelectuais, o que temos de transmitir, recebemos de Deus. E está escrito nas Escrituras Sagradas, ditas pelo nosso Mestre Jesus. De graça recebestes, de graça dai. Porque aquilo em que nós transcendemos do conhecimento humano para a nossa capacidade intelectual, nós saímos do mundo de mercado e entramos no universo da consciência. E o universo da consciência, ele nos reúne como uma totalidade humana, não como indivíduos. E como totalidade humana, naquilo em que eu sou útil para os outros, eu apenas me movimento nesse corpo intelectual como uma célula integrante dele, que dele não pode se despegar. Então, o grande Emmanuel, aquele célebre discurso, aconselhava aquele jovem, o auditório estava cheio, só de acadêmicos de universidade. A academia tinha feito uma reunião só para eles. Ali tinha acadêmicos de medicina, tinha acadêmicos de engenharia, tinha acadêmicos de direito, tinha acadêmicos de pedagogia, enfim, estava repleto o auditório. Manuel de Andrade Silva, na tribuna, ele era o presidente, passando isso para aqueles jovens. Isso queria dizer, o dia que vocês saírem daqui com um título de doutor, tenham a certeza de que isso é o passaporte para a vossa caminhada no desenvolvimento intelectual, para o qual vocês receberam a responsabilidade da escola que vos formou, para continuarem. A inteligência do homem é a inteligência de Deus, e ela não tem limites. Mas de 2003 para cá, o furo de São Paulo, com a China, os terroristas e tudo que não presta no seio da humanidade, vieram com o comunismo gramscista, sustentando que o comunismo já não tinha mais chance de dominar pelas armas, pela força. Ele tinha de submeter pela escravidão. E a escravidão não era fechar as pessoas em senzala. Eram nações inteiras. A escravidão, então, era tirar o cérebro das pessoas na escola e substituí-lo por um rótulo de doutor. É por isso que nós, no mundo da inteligência, demos o nome de doutores meio-pau. Nada de pornográfico, é que a bandeira meio-pau significa luto, frustração, choro, dor. E esses doutores sem cérebro são isso. Colocam o espírito
espírito de suas nações em estado de zumbis, de mortos-vivos, porque eles vão atrás do doutor ainda raciocinando, mas o doutor lhes tira esse raciocínio e lhes deixa sem rumo. E aí então vem a escravidão voluntária, que a China agora está aplicando no mundo inteiro. E então chegou o momento, minha velharada, de vocês virem à tona, passando de graça aquilo que vocês receberam de graça. Porque vocês velhos que estão por aí, mesmo que vocês não fossem luminares, que vocês não sejam imortais, vocês suprem hoje as deficiências pedagógicas pela experiência. Não venham me dizer que tem algum velho aí que precise ouvir lições. O velho não precisa ouvir lição de ninguém, mesmo que ele seja totalmente analfabeto. Quanto mais analfabeto ele for, mais atiçado é o espírito dele. E então se preparem, velharada, que daqui uns dias eu vou estar com equipes atrás de vocês aí, trazendo para o canteiro de obras. Vão ganhar bem. Nem vão querer mais as aposentadorias. O doutor Isandir está fazendo isso já lá no Mato Grosso, desde 2011. Está uma velharada afinada, esperando o canteiro de obras para entrar em ação. Então eu estou começando com esta fala agora porque eu tenho de botar as academias de letra em ação também. Que o discurso do grande escritor acadêmico, meu queridíssimo amigo Manuel Andrade Silva. Já viu o sobrenome Andrade? Não lembra alguma coisa? Com os evangelhos na mão, dizendo: aquilo que recebesse de graça, passe de graça. Até o título de doutor é teu, cobre. Mas daí para frente a vida te ensinou muito mais. Isso que a vida te ensinou não é teu, veio de Deus. Como Jesus disse, naquilo em que eu surpreendo vocês, que vocês me perguntam onde é que eu aprendi, eu tenho de responder que é o que eu ouvi e vi de Deus. Tudo aquilo que sai do nosso intelecto, depois que nós encerramos o conhecimento pedagógico da escola, veio de Deus, ou seja, do Espírito Santo, como Jesus ensinou. É o mesmo Deus, só que o Espírito Santo é do Deus verdadeiro homem que nasce do ventre da mulher. E tem o absoluto de onde todas as coisas se geram. Agora imaginem a lição, o absoluto que criou tudo. E ele precisava nascer de uma mulher.
mas ele nasceu do ventre da mulher que ele criou. E quem era o pai que é apresentado nessa lição é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O verdadeiro homem. Aquele homem que já cumpriu o seu período de gestação espiritual e nasceu de si mesmo a eternidade. Então, é absoluto como é o absoluto de onde ele se gerou. Era o Pai de Deus em sua autoconcepção em verdadeiro homem. Eu gostaria tanto que vocês começassem a raciocinar assim. Uma grande parte dos problemas de cada um começariam a desaparecer. O amor surgiria como um fenômeno dentro de vocês. Bem diferente do que vocês pensam que é amor, porque vocês têm paixões, desejos, e dizem que é amor. Amor são essas lições de Jesus que está presente agora. E vejam qual é o mundo que ele está instalando para vocês. Eu poderia dizer, eu não sou o Cristo, mas após mim está vindo aquele do qual eu não sou digno nem de lhe tirar a sandália dos pés. Mas Deus me mandou para anunciá-lo. João Batista, primo de Jesus. E por que hoje é a conversa do chefe de Estado, chefe de governo, magistrado supremo da nação, não mandatário do povo, mas o próprio povo no poder? Ao invés de estar falando em assuntos de economia, todos estamos falando nisso, essa prosa. Porque hoje, e sempre foi assim, a humanidade precisa de fontes. A humanidade acredita em Deus, mas ela sempre quer provas sobre Deus. A humanidade acredita em Jesus, mas ela lota as igrejas em busca de provas de Jesus. E como Deus não está em lugar nenhum, como Jesus ensinou, porque Ele está dentro de cada um de nós, aumenta a descrença, esfria a fé, porque a pessoa que quer prova não aceita que Ele esteja dentro de si. E aí, ele não aparece, ele desaparece dentro da pessoa. Então, agora o que interessa é nós ter dinheiro. E esse também, Jesus que está aqui presente já.
nos trouxe. Não veio com mala cheia. Estava aqui no solo brasileiro, as riquezas do Brasil. 110 milhões de brasileiros roubando a pátria, devassando a pátria. E mais, a humanidade inteira roubando também. Ninguém via essa riqueza. Tem um caso aí de uma mineradora que parou a 7 metros da cabeça de uma pepita. Uma pepita. Tem 600 toneladas de ouro. Ele parou a mineradora a 7 metros antes de chegar nela, dizendo que aquilo ali não dava futuro. Ouro que saía em pedacinhos ali, aquilo era só para entreter garimpo, não para uma mineradora daquele porte. Foram embora. Daí, os meus satélites, vou dizer meus satélites aí porque estão ao meu serviço, apresentaram, olha, daqui sai quase do outro lado do planeta. É um raio de ouro que atravessa a Terra. E aí por diante. Só o José Sarney vai ter de dar conta para a nação de 7 tonéis desses de 200 litros de óleo que vinha antigamente, cheio de diamantes que ele sumiu da Caixa Econômica Federal. E aí por diante. Esses estadistas que estão aí se embeberam no computador, esqueceram os livros, esqueceram até os arquivos da dinâmica jurídica internacional. Ou será que Deus dirigiu o processo para ser assim? Porque hoje eu estou equipado na área internacional e já avisei. O Brasil está saindo fora de FMI, de ONU, de OMS e nem queremos mais essa turma aqui dentro. Nunca deram absolutamente nada em favor da humanidade, a não ser em favor dos Estados Unidos da América. Foi eles que inventaram isso e eles chegaram a dominar o mundo através dessas organizações. Depois, quando entraram em crise, essas organizações também entraram em crise moral. O FMI, que o PT espumava a boca dizendo que os militares eram escravos do FMI, tinha de acabar com o FMI. Só que no tempo dos militares, o FMI não tinha participação em nada no Brasil, porque era tudo muito legal. E aí o PT, que pregava o fim do FMI, estava com o FMI roubando junto. E eu quero saber onde é que está esse dinheiro, vai voltar para os cofres do Brasil. São 22 bilhões que o Lula deu para o FMI ficar quietinho lá no canto dele. A OMS faz a mesma coisa, a ONU, todas essas organizações. O Brasil vai ter caminho próprio. Temos 1 quadrilhão e 200 trilhões de dólares em lastro emissor. O mundo não tem isso. O mundo inteiro. E existem umas leizinhas internacionais que eu descobri, meu povo aí descobriu, em que daqui uns dias já,
eu estarei acionando os tribunais internacionais, não criando bronca com ninguém, mas exigindo que cada país, eu já tenho a lista, o depósito de ouro em todos os bancos centrais e organismos internacionais. Simplesmente interpelando todos eles a darem a origem do ouro. Por exemplo, aqui na América Latina, o Uruguai é o maior exportador de ouro do continente. Não tem ouro nenhum lá. Então, todo o ouro que existe no mundo que saiu do Uruguai, o Uruguai vai ter de dizer nos foros internacionais de onde ele pegou. E nós sabemos que a rota de roubo de ouro do Brasil passa pelo Uruguai. E vocês sabem para onde vai retornar esse ouro? Para o Tesouro Brasileiro. Mas não é que nós vá invadir o país lá e tomar o ouro, não. O ouro vai ficar lá. Eles vão fazer o uso que quiserem do ouro. Só que ele vai ser contabilizado dentro do nosso lastro emissor brasileiro. O país está emitindo dinheiro lá baseado nesse ouro, o dinheiro dele imediatamente entra em colapso e aí o DIM brasileiro vai supri-lo. Ele não vai ter crise, não. Simplesmente a coisa vai entrar em legalidade e a bandidagem vai desaparecer. É assim que o mundo que Jesus está instalando agora vai se estabelecer. Como ele disse, voltarei para estabelecer aqui o reino do meu Pai. Ou seja, ele é absoluto no reino da originalidade dele em absoluto, sem ter passado pelo ventre da mulher. Eu sei que é meio complicadinho agora, mas não vamos falar muito disso. Agora vai ser hábito nosso. Final do expediente a gente ter prazos. E depois eu vou requisitar, já requisitei a catedral aqui em Brasília. Aí eu vou ter um horário todos os dias para nós estar proseando ali dentro. Aquilo não é uma igreja. Aquilo ali é um monumento ecumênico à fé do povo brasileiro. Ali é para todo mundo que pratica Deus, não interessa o nome que dê, católico, evangélico, crente, protestante, umbandista, não interessa. Ali é um monumento de fé. Todos que estiverem praticando espiritualidade são pessoas de fé. E aquela construção ali é para receber todos lá dentro. Não é para estar poder da Santa Sé. Quem fez isso foi o governador de Brasília aqui, o Roriz, mas é patrimônio do povo brasileiro e vai voltar para o povo brasileiro. E aquilo ali vai ser o nosso ponto de encontro para nós deixar todos os nossos questionamentos do lado de fora e ali dentro nós nos preocuparmos com os negócios de Deus, como dizia Jesus. Se preocupar com os negócios de Deus é se preocupar com a nossa integridade de consciência. E a nossa integridade de consciência é nós não termos medo de sermos nós mesmos. Eu posso estar falando no Deus que eu concebo, mas de repente chega o outro ali, vamos dizer, budista, qualquer outra denominação de fé no mundo. Não pode ser excluído. Isso aí é a recomendação do apóstolo Paulo.
Não faz diferença entre uma coisa e outra na sua fé, mas o Deus é o mesmo. Meu sobrinho, que faleceu há pouco tempo, fez uma pesquisa, ele era doutor em teologia. E aí, a conclusão que ele chegou: milhares de tipos de religião que ele analisou pelo mundo afora. Todas elas iniciam e findam na mesma essência. Apenas daí, cada essência dessa começa a apresentar um volume diferente um do outro pela dialética e os interesses que movem essa dialética. Então, o Brasil aqui é de Jesus, Deus patrono do Brasil. Agora, nós não estamos impondo ele como Deus patrono do mundo. Não, aqui no Brasil, Jesus é o Deus patrono. Mas ele não proibiu ninguém dos seus deuses. Não existe vestígio de ele ter proibido. O nosso Deus, ele tinha ter dito, então, o nosso Deus aqui é o Jeová dos judeus, e fora Deus tem mais nenhum outro. Mas não. Ele é uma oferta dentro daquela concepção de Deus. Nós somos uma oferta, mesmo aqui no Brasil, nós somos uma oferta para nós mesmos. Não há imposição. E nunca haverá. Dessa oferta, cada brasileiro emergirá em espiritualidade de si próprio. E da soma voluntária e de soberania de consciência de cada brasileiro, nós vamos ter a luz que nos guiará nesse caminho de pátria eterna, que Jesus está aí para nós situar nela. Com 4,2 trilhões em dinheiro para nós realizar esse projeto. E aí, eu acho que ele andava por perto de mim, desde que comecei, me chutando para lá, me chutando para cá, eu sempre incomodado com ele. Mas antes dos 100 anos, estou no batente, no canteiro de obras. Finalmente, depois de tanto tempo, tendo uma utilidade para a minha nação. Uma utilidade para as pessoas que eu amo, que não apenas são partes de mim, mas integram a minha própria alma. Jesus me conduziu a isso. E aí então, aquilo que eu recebi de graça, que é o que eu posso passar do meu doutorado para frente, rebentando paradigmas, acabando com tranqueiras de pensamentos arcaicos que já ficaram velhos e que teimam em reter os sistemas de poder e as formas de governo. Estamos rebentando, libertando a cabeça da nossa nação para campos mais profundos da inteligência da criação, para onde enveredarmos e através do conhecimento que vamos aumentando na nossa cabeça, vamos ficando cada vez mais próximos do absoluto, sem perceber que ele emerge de dentro de cada um de nós.
Muito obrigado. Deus os abençoe.